Hoje, tomei uma decisão na fazenda que pode evitar problemas por anos. E foi uma reunião simples, uma videochamada pelo celular. Olá, aqui quem fala é Paulo Custódio. Estou compartilhando essa jornada de fazer a gestão da fazenda à distância. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo. Se você viu no início, eu coloquei um vídeo lá da Taipa, onde a gente está fazendo toda uma reforma da nossa barragem. Essa reforma a gente já vinha há anos se organizando para fazer e aproveitamos que a gente conseguiu secar bem a barragem e fazer essa reforma. Observa como é que está todos os tratores fazendo toda a barragem. E por que eu disse que essa reunião pode ter reflexo a uns longos anos na frente? Nesse vídeo, como vocês puderam ver, é a gente fazendo a reforma da nossa barragem. E por que eu falei que essa reunião que eu fiz agora vai ter reflexo por anos? Pois essa barragem é algo que a gente calcula. A última vez que a gente reformou ela, acredito que já tem uns 15 anos, mais ou menos isso. A gente fez uma reforma boa, assim, praticamente do zero. E agora se propiciou a fazer novamente essa nova reforma, onde a gente vai alargar bem a taipa para ela ficar com uma maior resistência e a gente vai numa das cabeceiras, que eu tinha uma ideia de talvez fazer uns bueiros, alguma coisa, para a gente conseguir transitar por cima, mas abaixo ter o desponte, né, da barragem. Eu achei melhor desistir dessa ideia dos bueiros, porque além da questão da manutenção, na cabeceira de cima, que a gente chama, que é a mais perto das casas, não tem necessidade de ter um desponte. Antigamente já não tinha um desponte naquele local. Conforme a barragem foi ficando mais debilitada, digamos assim, a gente teve que fazer o desponte por esse lado também. Então, o que a gente ajustou e batemos o martelo nessa reunião? Que a gente vai fazer a barragem inteira, então que ela no lado de cá, ela vai ser até mais alta do que o restante da barragem, porque tem uma subida, então a gente já vai fazer com que essa cabeceira ela já diminua um pouco a inclinação da subida. Então a gente vai levantar mais desse lado e vamos deixar o desponte lá do outro lado, que é como já era antes, a gente vai deixar só daquele outro lado, para não ter risco de ter nenhum tipo de manutenção do lado de cá. E aí do lado de lá, a gente já ia empedrar um pouco no desponte, porque também é um local que a gente transita, então para não ficar muito barro, enfim, difícil de transitar, a gente vai fazer do outro lado de novo. Vou mostrar aqui o vídeo novamente, vou pegar aqui o outro vídeo. Esse é o vídeo, aí o João está passando, conforme a reforma. Nota que ali aqui tem a largura de um carro aqui, trator e meio, na verdade, um carro e meio. Aqui eles arrumando o cano que cruza por baixo. Então, nota, dá um pause, que eles estão arrumando ali com as caçambas, ó. Bem aqui, eles estão aqui arrumando o encanamento central. Porém, eles tiraram toda a terra e viram que estava tudo bem, não estava tendo vazamento, não estava tendo nada, então teve a opção de a gente manter o mesmo cano. E aí eles só fecharam. Então, aí como é que tá todo o serviço. Ou seja, se tu observar a largura, olha aqui é um caminhão, um trator com caçamba a mais que ele vai subir. Então toda essa largura aqui que já foi desmanchada, já caiu com o tempo. Então a gente vai ter toda essa largura desse trator, mais uma caçamba e mais um trator. Então acredito que vai ficar uns 6 metros de largura essa taipa, para ficar lá bem firme e bem tranquila da gente transitar por cima. Agora, como está sem água, a gente transita aqui por baixo, porém quando tiver com água cheia, enfim, não tem como passar por aqui. Então, a gente acabou optando por levantar mais a taipa na cabeceira de cá, interligando ela com a subida. Então, para a gente diminuir um pouco a inclinação, a gente vai vir com a taipa um pouquinho mais aqui para cima, certo? E não vamos botar os bueiros. Ou seja, nem sempre a solução mais técnica, mas é a melhor. Nesse caso, a gente
optou por simplificar, até para ter uma durabilidade maior sem manutenção. Depois a gente conversou sobre o desmame. Nessa semana a gente vai fazer o desmame do lote das teneiras mais leves. Lembra que há um mês atrás, mais ou menos, a gente fez o desmame do lote mais pesado, onde elas ficaram com 270 kg de média. E naquela ocasião, o lote mais leve estava com 220 kg de média. Então, a princípio, quarta-feira, a gente vai se programar, está se programando para fazer o desmame das teneiras do lote mais leve. E aí a gente vai pesar aquele lote, vamos ver como é que ficou e desmamar das vacas. Lembrando que a gente vai fazer o mesmo sistema que a gente adotou da primeira vez, deixando em faceline, onde a gente vai deixar as vacas no potreiro ao lado do potreiro onde vão ficar as terneiras. E também essas terneiras vão ficar junto no mesmo potreiro, então elas não vão ser desmamadas e ficarem sozinhas no mesmo potreiro onde já estão as terneiras do lote mais pesado, ficando mais fácil elas se ambientarem nesse novo local. Ou seja, mantendo o mesmo padrão de desmame que a gente fez no lote mais pesado, a gente vai fazer agora no lote mais leve. Lembrando também que antes de a gente misturar os dois lotes, a gente vai pesar também o lote mais pesado que estava, das terneiras, para ver ao longo desse período se elas perderam peso, se elas ganharam peso, se elas se mantiveram no mesmo peso. Então, antes de misturar os dois lotes, a gente vai pesar o lote mais pesado e depois também a gente vai pesar o lote mais leve, assim que a gente desmamar das vacas. Passando isso, a gente conversou sobre o proteinado que chegou, que eu acabei comprando uma carga de proteinado, 30 a mais da Brasão. E aí a gente já organizou. Então, a princípio, agora, também no meio da semana, a gente já vai começar a dar o proteinado para as novilhas de primeira cria, ou seja, as novilhas que estão prenha pela primeira vez. Esse lote a gente vai começar já a dar um proteinado para já levantar um pouco mais elas antes de entrar na pastagem, para elas já estar melhor de estado. Elas estão bem, mas como é a primeira cria, sempre sofre um pouquinho mais, então a gente já vai iniciar o proteinado antes. E o restante dos lotes, no caso, das outras vacas, enfim, a gente vai manter com o 60P, o mineral 60P, e relembrando que as terneiras, elas estão no CRIP, as mais leves, com engordador pastagem, mas agora a gente vai desmamar e vão ficar junto com as outras que já também estão consumindo o engordador pastagem. Repassamos também a questão da cerca de choque, que a gente vai fazer na pastagem de aveia com azevém. Na pastagem de aveia com azevém. Ou seja, nessa pastagem a gente vai dividir em duas, para dois lotes. Na verdade, vão ser 3 lotes nessa pastagem. E qual é a nossa ideia? Essas terneiras que a gente está desmamando agora essa semana junto com as outras, elas vão ficar mais um período de uns 10 dias nesse local que elas já estão. E depois de 10 dias a gente vai mudar para essa pastagem já implantada. Implantada ou implementada? Deixa aqui nos comentários. Eu não sei bem o termo, se é implantada ou implementada. Lembrando que eu não sou agrônomo, veterinário, nem zootecnista. Minha profissão é médico e eu estou fazendo esse vídeo para mostrar que alguém que não vive na fazenda, que administra a fazenda à distância, que não é do meio rural, consegue manejar e trocar informações com os funcionários lá para obter o melhor resultado possível nesse manejo. Voltando à questão dos choques, a gente já organizou, então vai chegar os vergalhões, a gente vai fazer essas cercas de choque com vergalhão. Então já foi encomendado o material, já foi encomendado o vergalhão. E a gente agora, essa semana não, mas semana que vem a ideia é já fazer a subdivisão em 3 desse potreiro, dessa pastagem, para daí a gente colocar essas terneiras num rotacionado ao longo do inverno para ir manejando elas e ganhando mais peso. Lembrando que a ideia com essas terneiras, elas chegarem aptas a ingressarem no protocolo de ATF na primavera. Gerir a fazenda à distância não é sobre estar lá, é sobre tomar decisões com as informações certas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe nos comentários alguma dúvida, algo que eu poderia ter abordado nessa reunião, ou alguma questão, se você também faz esse tipo de manejo, se você tem essa dificuldade,
de administrar uma fazenda à distância, deixe aqui nos comentários, que com isso eu posso ver o que pode estar tendo mais dificuldade no seu caso, ver se eu já passei por isso, porque eu já passei por muitos pepinos, e juntos a gente consegue enriquecer o nosso diálogo, enriquecer o conteúdo desse canal. Até o nosso próximo vídeo.